Bom dia a todos. Vamos começar uma discussão hoje, mais uma live, uma oportunidade da gente conversar e testar temas relevantes aí do direito que atinge nossos clientes, atinge nossos parceiros. Mais uma vez contando aqui com o Roberto Codorniz e a Marcela Cavallo, além dos nossos colegas de escritório que estão aqui sempre nas nossas lives, nos ajudam a produzir material, nos ajudam a discutir material e dão uma força no atendimento dos clientes e dos parceiros. Muito bem, então eu tenho esse tema para debater com os meus colegas. É um tema que importa muito, um setor que é um setor que mais cresce na economia nos últimos anos, além de ser o setor que não tem crise, né, ou reage bem à crise diante do que a gente tem de problemas econômicos no país inteiro, até mesmo antes da pandemia. Na pandemia, esse setor foi abalado naturalmente, como todos, mas menos abalado do que os demais. E reagiu mais rapidamente, pelo que a gente tem notícia, está reagindo fortemente. Tem uma briga no Congresso em relação à reforma tributária já há muito tempo, a gente vai falar um pouco disso mais adiante, mas o tema do agronegócio parece uma coisa muito distante, mas essencialmente é um setor que está na raiz da gente, né? A gente tem bastante ligação com a questão rural, com a questão que o Brasil faz de produção, e não podia deixar de ser para nós um tema que preocupa o escritório e preocupa nossos clientes. A gente vai passar por alguns temas sem necessariamente ter uma ordem específica, mas o que mais nos chamou a atenção ultimamente é a discussão das parcerias rurais, os processos cíveis e tributários decorrentes desse tipo de negócio. E, claro, tem as teses tributárias, tem os problemas de imposto de renda, de PIS/COFINS, e os créditos, né, naturalmente, que a gente vai perpassar durante essa live. Vamos começar com a questão da parceria, porque a parceria a gente chama de parceria, a gente chama de joint venture aqui na cidade, mas, de fato, parceria é a velha meação, né? Então, a gente vai mear uma roça de mandioca, uma roça de arroz, né? Uma plantação de arroz, uma roça de outros produtos rurais. Podemos mear também extração de minérios, que também é uma questão bem interessante. Podemos mear praticamente tudo, né, que a gente faz na terra. E isso tem consequências tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista tributário. Tá? Então, tem dois tipos de estrutura no direito civil, que é o arrendamento, e a gente entende a parceria rural também, que é a meação, que ambos, na prática, são colocados aqui como parcerias rurais, mas, essencialmente, o arrendamento é o aluguel da terra, né? Então, basicamente, é o aluguel da terra. E esse aluguel da terra é a coisa mais comum que tem no nosso mundo rural, além do fato de que também as meações, as parcerias são feitas assim quando o que se tem por objetivo é uma produção determinada, e dessa produção você divide o fruto.
e aí você não paga a meação. Então, também é um tema de planejamento tributário, que a gente pode entrar nisso também, planejamento sucessório também, planejamento familiar, principalmente no interior a gente tem família grande, né? Então, na cidade, quando você tem 2 filhos, o pessoal já fica olhando para você, cara feia no elevador. No interior, 10 filhos, 11 filhos, e por aí adiante. E se você tem menos que isso, o pessoal te olha feio nas festas da família. Então, a gente tem aí uma necessidade de sair com muitos negócios e muitos negócios que envolvem famílias e parentes e também amigos, pessoas da sociedade que a gente tem no interior, e daí saem muitos negócios. Então, eu queria, claro que aí sai muita bagunça, muita confusão, como tudo, né, que é relação social. E aqui eu queria começar com a Marcela nos trazendo aí as polêmicas do arrendamento rural, e aí a gente vai tirar um caldo também na parte tributária e das parcerias. Marcela, um bom dia para você, muito bem-vinda para essa quinta-feira aqui, ensolarada aqui, onde eu estou, mas não sei se ensolarada em todo São Paulo, mas eu acho que o importante é que a gente trabalhe com essas figuras. Vamos lá, Marcela, bom dia. Bom dia a todos, prazer estar aqui presente nessa quinta-feira, ensolarada, porém um pouco fria, né? E com um tema tão importante como o agronegócio, que move tanto a economia do nosso país, e como bem disse o Dr. Fernando, está presente na vida de todo mundo, né? Independente do que faz, de onde está. Quando a gente pensa em contratos de agronegócios, contratos típicos são essas 2 modalidades que a gente tem, né, previstas no Estatuto da Terra, que é o arrendamento rural e o contrato de parceria rural, que é a nova forma dessa meação que seria a divisão, né, vamos dizer assim, dos frutos e dos ônus da terra. Então, o arrendamento ele tem uma característica de locação, né? Você loca uma terra e com a permissão de uso e gozo dessa terra, né, para determinado fim, e com o contrato de parceria é uma cessão para uso específico dessa terra, em que as partes elas partilham não só, evidentemente, os bônus, mas também os ônus. Então, a grosso modo, essa é a diferença das 2 modalidades. Esses contratos eles são muito específicos, eles além de serem regidos pelo Código Civil, eles também têm as condições do Estatuto da Terra, que são previstas lá, tais como meio de pagamento, prazo, mas o que a gente vê na prática é que muitas vezes, inclusive por conta da informalidade que algumas relações, né, são feitas, que algumas contratações são conduzidas, surgem várias questões, vários problemas que acabam não raros, tendo que ser resolvidos pelo Poder Judiciário. Então, dentro desses requisitos que a lei coloca, que o Estatuto da Terra coloca, muitas vezes algumas controvérsias elas surgem. E a gente tem observado muito na questão, tanto com relação ao pagamento, eu vou me aprofundar, evidentemente, cada questão que eu vou mencionar aqui, mas tanto com relação ao pagamento como com relação aos prazos desses contratos, né? E qual que é o grande ponto aqui com relação ao pagamento? A lei ela prevê que esse pagamento, principalmente na questão do arrendamento, ele tem que ser feito e ele tem que ser estipulado em contrato por um valor em moeda, então tantos reais. Só que a lei autoriza que este pagamento seja feito através de sacas, enfim, de frutos dessa produção. Só que como que isso tem que ser feito? Esse pagamento através das sacas, ou enfim, do fruto que, independente da modalidade, né, desse uso e desse gozo dessa terra, ele tem que equivaler ao valor contratado. É uma questão que ela parece simples quando a gente traz, mas isso gera muitas controvérsias e muitas pessoas elas fazem isso da maneira ao contrário. Então, ao invés de estipular um pagamento em um valor, estipula o pagamento em X produtos. E qual que é o grande problema disso? A gente tem uma variável de preços que são envolvidas por várias questões externas e, evidentemente, na hora que chega o momento de efetuar esse pagamento, surgem essas questões, né? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai pagar? Como que vai executar isso? Em que preço que vale? Vale o preço de hoje? Vale o preço do contrato? Então, e isso acaba bem comumente acaba no Poder Judiciário. E já antecipo que a cláusula que estipula o pagamento por produto e não por dinheiro, ela é nula, ela é considerada nula no Poder Judiciário. Evidentemente, não o contrato é considerado nulo, mas a cláusula é considerada nula.
Isso gera um enorme problema, porque o arrendante ele fica impossibilitado, perdão, de executar em juízo essa cláusula. Então, acaba tendo que recorrer para um arbitramento, para depois rever um valor que o juiz entender devido. Então, essa é uma controvérsia que a gente enfrenta muito, que a gente percebe muito em todo o território nacional, com relação ao pagamento. Então, precisa ter esse cuidado para entender bem, estipular bem essa cláusula dentro do que a lei coloca para, no futuro, tendo algum problema em receber, precisando do socorro do judiciário para executar, você possa ter essa cláusula considerada como válida e, assim, se beneficiar dos meios que a lei prevê para esse tipo de execução. Segundo ponto, esse talvez o mais controverso, é com relação aos prazos desses contratos, né? O Estatuto da Terra, ele prevê, dentro de alguns requisitos, que os prazos dos contratos eles têm que ter, no mínimo, 3, 5 ou 7 anos, dependendo do tipo de arrendamento que vai ser feito, qual que é o tipo de produto que vai ser cultivado, enfim, tamanho, né, da produção e tudo mais. Só que o grande ponto aqui desse prazo mínimo é que ele estipula que o contrato ele só pode ser encerrado após a efetivação da colheita. Então, muitas vezes, como a gente está lidando com agro, né, com agronegócio, que são coisas que ficam muito sujeitas a questões de caso fortuito, força maior, às vezes tem um atraso ali na safra, tudo. A lei ela protege o arrendatário nesse sentido. O prazo ele só pode se encerrar após a efetivação da colheita. E isso gera muita controvérsia no judiciário com relação aos prazos. Então, o contrato tinha um prazo de 6 anos, de 5 anos, mas a colheita ela não foi efetuada. O arrendante quer a terra de volta, o arrendatário quer, evidentemente, poder, né, usufruir, né, do seu trabalho, e fica esse embate. E o judiciário, né, aqui em São Paulo, principalmente, tem bastante discussão nesse sentido, ele é categórico a respeitar essa questão da lei, inclusive no que diz respeito a hipóteses em que ocorrem situações de caso fortuito e força maior, para proteger o direito do arrendatário de usufruir daquilo que ele produz. Então, é um cuidado que precisa ser tomado por ambas as partes nesse sentido, principalmente do arrendante, de calcular um risco de eventual atraso na safra, enfim, porque é muito complicada a hipótese dele reaver essa terra, a não ser dentro dessas questões que a lei permite. Essa é uma controvérsia bem complexa que a gente vem enfrentando, mas que o judiciário ele tem de forma bastante tranquila respeitado o que a lei fala, né? O Estatuto da Terra. O arrendamento rural tem essa característica que você disse da safra, né? E sempre tem, quando tem questão rural, tem o tempo, né? O clima, que afeta bastante tudo que é rural, né? Tanto que tem seguro de safra, que é outro assunto bem polêmico, né? Seguro de safra. Pouquíssimos bancos trabalham com esse tipo de produto, basicamente só o Banco do Brasil que faz esse seguro. E tem outras seguradoras também envolvidas, mas é um seguro muito caro. É um seguro também que é difícil de você contratar, justamente pelo conceito aberto de caso fortuito e força maior em ações em discussões rurais. Você falava, vou prever uma seca. Você hoje pode prever seca, você pode prever chuva, você pode prever até furacão, né? Então, você até gafanhoto, né, como está lá no sul do país, né, até como antever essas questões que podem atrapalhar a safra. Naturalmente, isso afeta, do ponto de vista civil, o contrato de arrendamento, a retomada do imóvel, né, a retomada da parte do imóvel. A questão da demarcação é outro tema polêmico, né? Porque você tem a safra, às vezes, ela se estende, né? A plantação é diferente de demarcação de terra, né? Porque você tem a plantação usa georreferenciamento, então você tem discussões sobre isso, né? O que é, até que ponto tá, né? A safra, como eu posso tirar você da terra, né? Porque não é você tirar da fazenda inteira, você vai tirar de um pedaço da terra, né? Então essa também é uma questão interessante da gente ver. Não sei como você pescou isso na jurisprudência, se isso é discutível, de que pedaço, se você já tem
algum arrendamento ou alguns arrendamentos com prazos de validade diferentes e com as mesmas pessoas. As pessoas às vezes são identificáveis como produtores. Como é que você vê isso? Sim, a demarcação da terra, de fato, é bem discutido na jurisprudência. Inclusive, dentro da minha pesquisa, encontrei um caso interessante aqui em São Paulo, em que o cedente, né, o arrendante, ele impossibilitava o arrendatário de usufruir da terra, porque ele deixava muitos equipamentos dele, né, como tratores, enfim, equipamentos agrícolas, na parte, né, que deveria ser a arrendada, né? Isso foi muito interessante, porque nessa jurisprudência o tribunal analisou que havia uma previsão em contrato para a delimitação, né, das áreas, né, da terra com arame farpado. Isso não foi cumprido, e da forma como o arrendante conduzia, em deixar as máquinas em tudo quanto era lugar da propriedade, enfim, ele impedia os arrendatários de usufruírem da terra e condenou o arrendante em perdas e danos, num valor lá determinado que seria apurado futuramente em cumprimento de sentença. Então, é um cuidado que na prática as pessoas, a gente vê que falta, né, quando esses contratos eles estão sendo exercidos, mas que a jurisprudência ela cuida para efetivamente garantir o direito do arrendatário por aquilo que ele contratou. Então, a gente não está falando só de uma terra, a gente está falando da possibilidade dele de usufruir daquilo que é a característica principal do contrato de arrendamento. Então, é um cuidado que a jurisprudência tem aqui, sim. Esse caso de São Paulo, inclusive, deixa bem claro isso. Vamos jogar um pouquinho o Roberto nessa discussão. No arrendamento mercantil, claro, você tem custos, né, para o arrendatário, né? Então, você tem o custo exatamente da terra arrendada. E existe uma polêmica sobre se esse custo é insumo ou não. O que você acha disso, Roberto? Você acha que é insumo ou não é insumo? Em que medida isso pode ser considerado insumo, o preço que você paga pelo arrendamento? Eu acho que o preço que você paga pelo arrendamento, bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Acho que o preço que você paga pelo arrendamento não seria um insumo, né? Ele seria, enfim, um aluguel, uma despesa geral, mas insumo, como a gente estava discutindo na última live, é algo que no processo produtivo é algo que é um pouquinho diferente, não seria bem um insumo, né? Vale aqui destacar, e eu achei muito interessante isso na fala da Marcela, né? Em vários momentos, quando a gente fala de agronegócio, a gente acaba tangenciando alguns temas, né, que para o agronegócio são muito sensíveis. Então, a gente não pode esquecer que o agronegócio, ele é um setor que sofre muito, né, sazonalidade, como o Fernando disse, como a Marcela disse, sofre muito com intempéries de mudança climática, de quebra de safra. A gente tem um problema muito grande também que, às vezes, você tem um descasamento entre o momento em que eu faço investimentos muito substanciais para a minha atividade e aquele em que eu vou ter as receitas para poder confrontar todas essas despesas. Então, de certo modo, o que a gente vê, pelo menos quando a gente olha a legislação tributária, né, é que existe na legislação tributária um tratamento muito específico dado ao agronegócio. Isso a gente pode falar desde imposto de renda e contribuição social, tributação da renda, né? Você tem aí várias vantagens para o produtor pessoa física quanto para o produtor pessoa jurídica. E aí, falando do Fernando, né, a questão do arrendamento, isso seria amplamente uma despesa dedutível aí, tanto na apuração do lucro real da pessoa jurídica, quanto na apuração do lucro da pessoa física, do produtor individual. Então, ele pode deduzir isso na apuração dele, se ele optar por uma espécie de lucro real da pessoa física, no caso do produtor individual, ele pode deduzir esse tipo de despesa, tal, ainda que a gente não considere que é insumo, claro, tem toda a controvérsia, mas ainda que a gente considere que não é insumo. E fora então, isso, tem essa discussão importante, gente, porque tanto na parte civil quanto na parte tributária, o produtor rural é uma modalidade de imposto de renda, né? Então, você tem uma figura no imposto de renda que ela
pessoa física e jurídica ao mesmo tempo. Você tem CNPJ, que você dá ao produtor rural para compra justamente dos insumos, né? Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa física, que tem um regime tributário próprio. Ele pode também ser uma pessoa física e não produtor rural. E pode ser uma empresa rural. Então, tem 3 tipos de figura jurídica que trabalham muito nessa questão do arrendamento e parcerias. E dentro dessa lógica, se você entender como o Roberto entende, que não é um insumo, ou seja, o custo da terra, o custo que é o maior custo normalmente, né? Você força o produtor rural a ir para um outro tipo de modalidade, a trabalhar com parceria. Na parceria, você não tem o custo, você divide o produto, ou divide o valor do produto, que no final de contas é uma parceria disfarçada, né? Porque, aliás, é um arrendamento disfarçado, né? Porque você vai falar, bom, se eu estou dividindo o valor do produto em proporção que você recebe o dinheiro e eu recebo da mesma forma a parte do dinheiro já tributada, a minha pergunta, devolvendo para o Roberto, seria também se agora eu teria o valor dos custos de operação passíveis de utilização de insumo para fim de PIS e COFINS. Essa é uma discussão que interessa bastante o setor rural, porque é um valor que não é necessariamente aceito como insumo em toda operação rural. E se você tiver um sistema de produtor rural, a pessoa física, você tem uma condição de absorção de todos esses custos. Já na empresa rural, esses custos já não são tão fáceis de ser delimitados. Mas isso eu deixo para você pensar aí, Roberto, e, claro, entrar nesse debate com a gente, né? Claro, sim, é uma questão, sim, a ser determinada, né? É uma questão bastante relevante. Eu não tenho a priori, eu não tenho uma resposta para isso. Só que a gente também tem que pensar, por exemplo, no caso do PIS e COFINS da empresa, a gente sabe que hoje em dia o setor rural tem várias benesses tributárias, né? A gente tem aí várias operações sujeitas a alíquota zero, crédito presumido, venda com suspensão de tributos e tudo mais. Então, nesse sentido, assim, muitas dessas situações, a discussão quanto a isso ser um insumo não acaba perdendo um pouco espaço para essas modalidades específicas de tributação que tem no setor agrícola, né? Enfim, eu não tenho uma resposta para a tua pergunta, mas eu sei que, assim, essas modalidades, elas acabam sendo incentivadas muito mais por saídas não tributadas e alíquota zero em vários setores, né, que a gente tem. Isso daí se aplica não só a PIS/COFINS, mas também a IPI. Em IPI a gente tem várias operações também sujeitas a alíquota zero ou simplesmente não tributáveis, né? Então... essas posições, exatamente porque o agronegócio tem uma força muito grande de grupo de pressão no Congresso e trabalha com essas figuras justamente para desonerar a cadeia produtiva. Mas é um tema que a gente precisa até explorar mais, porque é um foco de constante discussão até para a cadeia produtiva se utilizar disso. Porque a gente fala em não cumulatividade, só que quando você fala em não cumulatividade, você tem uma ponta alíquota zero, você tem diferimento, suspensão. A questão é como é que você fica na restante da cadeia com esse problema dos incentivos agrícolas, né? Então, se você se você não paga imposto, você toma crédito, é uma discussão antiga do IPI. Como é que você vai tomar crédito de algo que você não paga na cadeia, né? Então, isso vale também para PIS/COFINS. Então, o que acontece é que isso acaba virando um custo no restante da cadeia. Mas voltando para... várias situações
A lei tributária ela fala que você mantém o crédito, né? Mesmo tendo uma isenção no meio da cadeia, a próxima etapa mantém o crédito, né? Isso em alguns casos, né? Por exemplo, no Então, caso de mas tem a determinação quanto a isso. O problema, em alguns casos, em outros a coisa fica obscura e a gente não sabe o que acontece. Aí porque realmente se você mantém o crédito, eu penso que é importante que a gente entenda, até para fins de antecipar um pouquinho do debate tributário, se você vai manter um crédito que você não tem, né, a não cumulatividade passa a ser uma conversa meio estranha, né? Porque se você vai tomar um crédito, você mantém um crédito que você não tem imposto sobre isso. E essa é uma discussão bem importante, porque nos produtos sujeitos à não cumulatividade, a propaganda é que você vai usar todos os créditos da cadeia, inclusive aqueles inexistentes, né? Você não paga e você mesmo assim quer o crédito. Mas isso é um tema polêmico que eu deixo um pouquinho para o final, que eu sei que você está animado para discutir reforma tributária. Mas voltando à discussão dos impostos e também do planejamento, que eu acho que é uma área bem interessante, que a Marcela, que trabalha com questões também de inventário e organização e reorganização de questões familiares, né? Porque a gente, quando morre alguém, o pessoal fica, lógico, preocupado com a herança, mas o que mais pega nas sociedades rurais, nas sociedades do interior, é essa questão da organização prévia, né? Porque quando você tem terra, né? Falando em terra arrendada, terra demarcada, terra não demarcada, terra com escritura, terra sem escritura, você tem uma necessidade de organizar tudo isso, e a gente tem na experiência que no interior é muito difícil você ter uma cultura de organização patrimonial nesse sentido. Mais recentemente isso está acontecendo, principalmente no setor agro, em que a gente tem isso mais desenvolvido, e passou a ser um grande negócio para as famílias organizarem a terra. E tem, sem dúvida, aí outros aspectos que envolvem isso, do ponto de vista tributário, como o imposto de transmissão, né, inter vivos, o imposto de transmissão causa-mortes, a organização dos inventários, também a questão que a gente precisa abordar do ITR, né? Que o ITR é um imposto que até pouco tempo atrás era uma quimera, né? Porque a União fingia que cobrava e o contribuinte fingia que pagava. Só que esse imposto passou a ser administrado por municípios, né? Diversas cidades grandes, né? E cidades que têm bastante agronegócio passaram a administrar o ITR para a União em convênios. E esse imposto passou a ser reavaliado, né? A terra passou a ser reavaliada e subiu muito o valor da terra nua. E também toda a discussão da parte ecológica, que importa para o ITR, né? Então a parte não é ecológica no sentido ideológico, né? Ecológico no sentido de imposto regulatório. Você passa a ter uma necessidade de plantio, né? E manutenção de mata, manutenção de rios, replantio de negócios, de árvores nativas e até plantação aí voltando para a questão da parceria rural e do arrendamento, você volta ao debate, vai fazer um arrendamento para plantio de eucalipto, para plantio de mata, de árvores para extração comercial, né? Principalmente a parte de mudas, né? E flores e plantas exóticas e tudo mais.
E isso importa ao ITR, ao mesmo tempo que toda essa questão que eu disse anteriormente importa o direito privado no campo de organização de patrimônio, né? E a gente tá vendo aí uma discussão de patrimônio com imposto sobre fortunas, né? Imposto sobre herança, ou imposto sobre doações, imposto sobre né, o imposto sobre transmissão subindo em alguns estados, tem vários projetos nesse sentido. Então eu queria que a Marcela me dissesse como é que ela vê isso, se é um ambiente polêmico, ou se resolve tudo na parte extra judicial, né? Ou você tem aí discussões até entre herdeiros. Como é que funciona isso, Marcelo? A questão de organização patrimonial, ela é um assunto muito importante, não só dentro do agronegócio, como para tudo, né? E a gente, tanto que foi até tema de live já, nossa. E de fato existe, porque quando a gente trata isso, quando a gente fala nessa questão da informalidade, que é muito comum, isso envolve não só os contratos, como eu havia mencionado, mas tudo. Então a gente tem muita terra que não está regularizada, muita terra que não está no nome de quem é efetivamente o proprietário, enfim, e assim a grande maioria das pessoas não se planejam. O brasileiro, ele não tem essa cultura de fazer um planejamento sucessório ainda, não existe, é algo que a gente não tem enraizado na gente. Outros países têm bem mais, né? Então, sim, evidentemente que é um problema que existe, dá muita polêmica com relação à herança, sim, porque isso principalmente porque geralmente a gente tem um herdeiro que está já dentro daquela terra, que já está usufruindo, vamos dizer assim, daquela terra, muitas vezes assumindo os negócios da família, e aí o outro que não tem relação. Então a gente tem aí algumas questões que são a empresa, a terra, e como isso se comunica, e isso gera, de fato, uma controvérsia que muitas vezes acaba tendo que ser resolvida no judiciário, né, dentro do processo de inventário, porque as pessoas elas não têm essa cultura de se planejar, não tem essa questão do planejamento. Então, é lógico, depende do caso a caso, a legislação ela protege os herdeiros, a gente tem lá a figura dos herdeiros necessários que partilham lá da mesma cota do quinhão, né, quando a gente fala em sucessão, inventário, mas isso, de fato, gera uma briga, principalmente quando a gente junta essas duas estruturas, que é a empresa mais a propriedade. Então, às vezes a gente tem algumas situações em que um contrato social ele determina algumas regras de sucessão. Ao mesmo tempo, a gente tem o Código Civil, que tem as regras que têm que ser seguidas lá, né, em toda a parte de sucessão. Então, não raras vezes acontecem divergências que têm que ser resolvidas no Poder Judiciário. O acordo, muitas vezes, ele não é efetivado. Tem um tema aí que o Roberto deve estar debruçado analisando, que diz respeito à CBS, né, essa contribuição de bens e serviços, que vai tributar, segundo as críticas que estão no Congresso, vai tributar as holdings, né? Então, você vai ter um tema de planejamento sucessório que você tem no ambiente rural, você coloca os imóveis rurais nas holdings familiares. E essas holdings familiares passam a deter esse patrimônio. Tem um quê de planejamento tributário, porque tem que ver a produção disso, né? Porque passa a ser uma empresa rural que é explorada nos imóveis através de parcerias, né? Ou arrendamento, como vocês imaginam. O que está já no foco das empresas, das pessoas que trabalham no agronegócio, é essa questão da contribuição sobre as holdings familiares. Se vai ter realmente vai ter uma contribuição específica, se vai ter um tratamento específico à questão das holdings e a receita dessas holdings nesse ambiente. Roberto, você pensou sobre isso? Tem alguma ideia desse assunto, já entrando no tema de reforma? Como é que você vê isso? Com a reforma tributária,
que se espera que vai ocorrer aí nos próximos meses, né? Aí pensando tanto na PEC 45, né, de iniciativa do Centro de Cidadania Fiscal, quanto às outras propostas que estão, inclusive, no Senado, e essa, que o Fernando falou que vem do governo federal, o que acontece é que você vai acabar tributando, afetando o agronegócio, né? Elas vão, de algum modo, afetar o agronegócio, seja pela tributação da holding, como diz o Fernando aí, seja pela própria aniquilação de muitos desses mecanismos que existem hoje e que conferem ao agronegócio, né, as transações com bens agrários, um tratamento específico, um tratamento até privilegiado. Voltando aqui àquilo que eu tinha dito no começo, um tratamento privilegiado por conta das características do setor, das intempéries que o setor sofre, dos riscos da variação cambial que ele sofre nas exportações, de todas as questões internas que eles têm também a ser enfrentadas. Então, com a reforma tributária, tudo isso vai acabar, porque a maior parte das reformas propõe justamente que se acabem com todos os incentivos fiscais. E o que acontece você vai ter uma alíquota uniforme em uma base ampla de tributação sobre o consumo, né? Que abrangeria aí tanto bens, serviços, direitos, enfim, seria um tributo aí nos moldes da PEC 45, que seria administrado pela União Federal em conjunto com os estados e municípios. Enfim, eu não vou entrar nos detalhes da reforma, só vale a pena destacar que é uma reforma que planeja acabar com todas essas características específicas. Ao acabar com elas, evidentemente, vai afetar lá no negócio. Lembrando que, quando a gente pensa em benefício fiscal, a gente não tem que necessariamente recliná-los de cara. Existem benefícios que, sim, são privilégios odiosos, né? São frutos de lobby, de empresas, etc. e tal. Outros benefícios, não. Eles são nada mais, nada menos do que a concretização, digamos assim, do princípio da isonomia, né? Tratar aquele setor que mais precisa, que sofre uma característica especial, que merece um tratamento especial, porque ele tem riscos, porque ele tem uma margem de lucro menor, porque ele enfrenta uma situação de mercado diferenciada, de uma forma diferente dos outros setores que não enfrentam aqueles riscos, que têm uma margem de lucro muito maior comumente. Enfim, e no caso das reformas tributárias, o que elas vão acabar fazendo com o setor agrário é justamente acabar com todas as medidas de diferimento, suspensão, tributação alíquota zero, que eu comentei, e com isso vão afetar inexoravelmente o negócio, né? E também de formas indiretas, tais como essa que o Fernando estava comentando agora há pouco. Me preocupa um pouco essa discussão, Roberto, já entrando nesse debate que é importante também para Roberto, porque, veja, você tem um planejamento sucessório que vem acontecendo no campo rural, né, no meio rural. E também no meio urbano, isso não é de hoje. Mas você vem estudando isso com reflexos sobre o imposto de transmissão, imposto causa morte, justamente pela atividade das holdings, né? Então você monta uma holding, é muito comum, você monta uma holding, coloca os imóveis dentro da holding e essa holding começa a trabalhar com os imóveis. A renda desta holding, então entra a discussão do imposto de transmissão, que é bem polêmico no campo também rural, e você tem uma receita da empresa, e aí o ponto da CBS, né, porque a receita da holding, tirando esses benefícios que o Roberto mencionou, você vai ter uma receita de natureza agrícola. Mas, essencialmente, você está explorando os imóveis, porque você arrenda os imóveis, né? Então, entra toda uma necessidade de você pensar sobre isso, porque a gente está falando de valores muito altos, né? De produção agrícola que vem sendo uma receita muito alta no interior do Brasil. E sobre uma estrutura como essa, eu fico imaginando você desmontar essa estrutura, né? Você já planejou essa estrutura para ter um benefício lá na frente de sucessão, né? Você foge do imposto, né? Então você já fugiu do imposto de transmissão causa mortes,
entrou numa discussão de imposto de transmissão. Quando você tiver o evento da natureza, do falecimento, vai ter uma outra discussão sobre isso, mas quando você trabalha com todas as variáveis e, além disso, você eliminar um benefício sobre as holdings, que eu não sei se é um benefício ou não, isso vai ter uma discussão bastante longa. A minha primeira pergunta é para a Marcela. Você desmonta planejamento sucessório? Você já viu desmontar planejamento sucessório, Marcela? Em alguns casos já é possível desmontar, em alguns casos em que se configura algum descumprimento de algum requisito legal. Às vezes o que acontece é que se verifica alguma maneira de fraudar, né, alguma imposição legal. Então se faz lá um planejamento, se tomam algumas ações com o intuito de às vezes driblar uma legítima, enfim. Então nesses casos, judicialmente falando, desculpa, eu acredito que seja essa a pergunta, né? Essa é a pergunta. Nesses casos, judicialmente falando, é possível sim se desmontar, né, dentro dessas questões, quando a gente está falando aí de alguma, vamos dizer assim, quando se burla, né, alguma determinação legal. Quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente tem os herdeiros necessários, que por lei, eles têm lá garantido a cota de pelo menos lá 50% do patrimônio tem que ser destinado aos herdeiros necessários. Isso não tem... assim, pouquíssimas exceções que a lei dá em que um herdeiro necessário ele não tem direito a essa cota de patrimônio. Então, quando se fala em planejamento sucessório, dependendo da forma como for feito, visando a proteção a esses herdeiros, é possível se verificar na jurisprudência alguns casos em que são desfeitos. Mas, conforme a gente já conversou lá já até foi assunto, enfim, é importante que se faça o planejamento sucessório, obviamente, te atendendo às questões da lei, porque aí, nesse caso, não se tem como desmontar, né? Não tem como se qualificar o que foi feito em vida. E haveria um custo alto, né? Eu imagino isso, Roberto. Você pensando nessa hipótese de você ter uma reviravolta nos benefícios fiscais que o ramo rural tem, você imagina que possa ter outra discussão tributária dessa reviravolta, ou seja, você desmontar planejamentos agrícolas feitos com antecedência? Vai ter uma carga fiscal sobre isso, Roberto? Não. Eu acho que assim, a tendência é, se o setor não consegue ter benefícios através da lei, né, digamos assim, através da previsão expressa na lei de um diferimento, de uma isenção ou qualquer coisa assim, a tendência é que ele recorra cada vez mais a um planejamento tributário para tentar reduzir o ônus na operação dele. A grande questão é que planejamentos tributários só são acessíveis a grandes clientes, a grandes contribuintes, né? Então, em geral, quem faz planejamento tributário é aquela empresa agronegócio que ela faz exportação direta, por exemplo. Então, ela faz muita exportação, ela mesma, ela cuida de todo o processo, etc. e tal. O pequeno e o médio produtor, ele não tem tanto acesso ao planejamento tributário, até porque ele se utiliza de mecanismos aí de tributação mais brandos, né? A gente teria aí, sei lá, um simples, um presumido. O planejamento tributário para esse pequeno é mais restrito. Ele também não tem, primeiro, ele não tem interesse por conta disso, por conta dos regimes favorecidos que ele acaba tendo, né? Tipo simples e presumido. E segundo, lembrando que para o setor rural, ele é mais vantajoso do que ele tem um percentual de presunção próprio, né, de lucro, né? Então, esse setor acaba recorrendo muitas vezes à exportação indireta, né? Ele utiliza de tradings, etc., para poder exportar seus produtos. É um segmento que acaba se utilizando menos de planejamento tributário, mas eu acredito que realmente você, com a reforma tributária, tirar esses benefícios, tirar esse tratamento específico para bens agrícolas, realmente você vai onerar muito o setor. E lembrando aquilo que você falou no começo da nossa live, que hoje em dia o agronegócio, acho que, não sei se você falou ou se eu entendi que você tinha falado, o agronegócio hoje em dia é uma coisa que vai muito
bem no Brasil, é o carro-chefe, digamos, da economia, principalmente nos tempos de Covid que a gente vive hoje em dia, né? Então, é o que está, ainda assim, puxando a economia do Brasil para frente. Quando tudo está em crise, o agronegócio continua muito bem. Então, você vai mexer nisso, né? Você vai tirar os benefícios, você vai fazer isso realmente. Falando em desfazer, tem uma muita pergunta para você. proposta no Congresso hoje tentando falar, se passar na reforma tributária, ainda que passe, eu quero manter um tratamento específico para o agronegócio, né? Então, o que a gente vê é que na reforma tributária eles querem acabar com os benefícios e, de certo, tem que reduzir isso mesmo, porque é muito privilégio dado, mas alguns setores realmente precisam ter um tratamento um pouco mais favorecido. Ainda mais o agronegócio, que é muito ligado à exportação. E um dos grandes problemas do Brasil, e isso as propostas de reforma tributária tendem a querer resolver, é a questão da impossibilidade de compensação de créditos de ICMS na exportação. Lembrando que quando eu exporto, eu obedeço ao chamado princípio do destino. Então, o objetivo é nunca exportar impostos, é nunca exportar tributos, porque se eu for exportar meu produto com tributos, ao entrar no país de destino, ele também vai ser tributado com imposto de importação e tudo mais. Então, eu vou ter uma desvantagem competitiva em relação ao produto no mercado de destino. Então, eu não posso exportar tributos. Então, em regra, IPI, ICMS, eu tenho unidade. Eu tenho a garantia de que naquela todo o ICMS devido ele vai poder ser compensado, ele vai poder ser aproveitado, ele não vai onerar a cadeia, vai compor o custo do produto exportado. E o que a maior parte das reformas propõe, isso o IDS propõe, né, que é a proposta do CECIF, é justamente que eu tenho um mecanismo super rápido de devolução desse valor. Hoje a gente tem uma situação triste, em que praticamente mais de 30% das empresas que exportam, elas não conseguem aproveitar seus créditos de ICMS. É uma pesquisa da CNI. E mais, dos 10 principais estados exportadores do país, inclusive incluindo estados bastante desenvolvidos e estados nem tão desenvolvidos, como o Espírito Santo, por exemplo, todos eles impõem um embaraço burocrático muito grande de aproveitamento de crédito. Então, esse é um gargalo fundamental que a gente tem hoje no agronegócio. Seja na exportação direta, via grandes empresas, seja na exportação indireta via trading, que é efetuado por pequenos e médios produtores. Então, esse é um problemaço. É uma das virtudes que a reforma tributária visa a sanar, né, que ela tem, ela visa sanar esse problema, mas a reforma tributária, ao mesmo tempo, aniquila com todo o regime tributário específico que é aplicado ao agronegócio. Então, ela é boa e ruim, né, ao mesmo tempo. Então, falando nesse assunto de se montar, tem uma pergunta para vocês, a gente está chegando aí nos minutos finais da nossa live, sobre a questão do Fundo Rural, né, que a gente tem aí, quando eu estava na faculdade ainda já tinha a tese do Fundo Rural. E muita gente ganhou dinheiro com isso. O Fundo Rural é uma contribuição para o custeio da atividade, né, rural, né, para o custeio da Seguridade Social no campo do agrícola, né, que é o que chama Fundo Rural. E desde que eu era jovem, aí, minha barba era menos grisalha, né, não era grisalha. Esse tema é discutido e muita gente ganhou casos sobre esse tema, né? Muitos produtores rurais ganharam casos. E a pergunta que eu faço para vocês é, diante da decisão de que essa contribuição para o Fundo Rural é constitucional, se a gente estaria diante de um risco de ação anulatória ou, desculpa, rescisória por parte do fisco para retomar esse dinheiro que muita gente já gastou, inclusive, em planejamento patrimonial. Você acha que cabe aí ou já a coisa julgada resolve tudo isso, doutora Marcela? Você está sem áudio. Né, eu vi, desculpa. Saí falando sem o microfone.
Eu acho que assim, eu preciso analisar, eu precisaria ver exatamente como ficou essa decisão com relação ao Fundo Rural, como é que foi, se ela delimitou, né, a aplicação, se é o que a gente chama de ex-tunc ou ex-nunc, né? Geralmente essas decisões elas estipulam, né, se é a partir de quando que passa a valer. A regra geral é que as decisões judiciais elas têm efeito, né, a partir da sua prolação, mas quando a gente também discute constitucionalidade de alguma matéria, gera uma certa controvérsia, né? Perdão, uma certa controvérsia, porque se a gente está falando que algo é constitucional, então por que eu não poderia rever algo que eu deixei de fazer lá atrás? Então, de fato, é uma questão polêmica. Eu costumo defender, né, que as decisões elas geram seus efeitos a partir da data em que ela foi prolatada, porque se for assim, toda vez que algum entendimento mudasse e todo mundo pudesse voltar atrás, a gente fica até com uma certa insegurança jurídica, principalmente quando existe uma decisão contrária que ela é revertida, que é o que a gente vê. Só que na prática a gente vê que isso acontece. Então, o que eu digo, o que eu posso dizer assim, sem ter, não li essa decisão, é que eu primeiro faria uma leitura dela para ver se tem alguma determinação, para depois decidir se é viável, né, a propositura de uma ação para reaver algum valor que deixou de ser pago no passado. Roberto, acho que dá para o fisco buscar o dinheiro que você, produtor rural, ganhou em determinadas ações. Você pode ter uma ação, um dinheiro que você ganhou revisto por uma ação proposta pela Procuradoria da Fazenda Nacional para reaver esse dinheiro do Fundo Rural, porque muita gente ainda acha que o Fundo Rural não acabou, né? Então continua a polêmica no meio rural. Você pensa sobre isso, não? Coisa julgada em matéria tributária? Seria a proposta de uma rescisória. Eu sou a favor da coisa julgada, eu sou a favor da segurança jurídica que ela confere, né? Então, se eu tenho uma ação a meu favor declarando a inconstitucionalidade dela, eu tenho que respeitar essa decisão. A rescisória ela tem um cabimento em situações muito específicas, né? Você não pode... Justamente a mudança de entendimento é uma das situações, né? Mudança de entendimento dos tribunais superiores sobre essa matéria. Que a gente teve discussão também recentemente na questão do Código de Processo Civil, que tratou desse assunto especificamente. E aí muita gente está se perguntando, será que o dinheiro, eu vou perder esse dinheiro ou já posso ficar tranquilo que ninguém vai mexer comigo? Essa é a discussão na esfera hoje em dia em relação à ação rescisória. Bom, eu não sei, eu sou sempre favorável ao fato de que a rescisória ela tem um cabimento muito restrito, mas honestamente eu precisaria estudar um pouco esse assunto antes de me manifestar. Porque essa discussão é para tudo, né? É para o ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, quem ganhou, se amanhã o Supremo muda o entendimento, é para IPI, é para todos os tributos em geral. E a coisa julgada é um tema interessante porque ela afeta esta discussão, e no Fundo Rural, especificamente falando do Fundo Rural, porque é um tributo que foi considerado constitucional pelo Supremo, e muita gente esperava que não ia ser, né? E muita gente ganhou caso sobre Fundo Rural lá atrás. Também perdeu, mas ganhou. Teve gente que ganhou. E por isso é a minha pergunta, mas não era no sentido de chatear vocês, porque essa é uma pergunta, ao meu ver, difícil de responder. Eu também tenho as minhas dúvidas. Eu estou mais para o lado de entender como vocês que a coisa julgada é uma segurança constitucional, mas nesse ambiente em que você teve várias decisões com efeitos entre partes, né, a favor do contribuinte, e depois você teve uma decisão do Supremo com efeito vinculante contra o contribuinte. Então, a minha preocupação agora é se a Fazenda Nacional vai chegar a bater na porta
dos produtores rurais e dos negócios rurais e vai buscar esse dinheiro de volta. Então, daí a nossa preocupação. Mas, enfim, não sei se vocês têm ainda um comentário sobre o Fundo Rural, ainda no campo da reforma. O Roberto quer falar mais alguma coisa? Como é que está isso aqui? Que o nosso tempo já está esgotado. Não, sobre o Fundo Rural, é só importante destacar que bom, enfim, acho que talvez, não sei se todos tenham conhecimento disso, mas o STF declarou a inconstitucionalidade da incidência dele nas exportações indiretas, né? Porque aí o argumento foi bastante... Então, o que acontece? Ele já não incide nas exportações diretas, né? Nas exportações indiretas, ou seja, via trading, tinha uma discussão se cabia o Fundo Rural ou não. E aí o STF declarou justamente a inconstitucionalidade. Muito por um argumento de isonomia, falando assim, olha, se você admitir que haja incidência na importação indireta, na exportação indireta e não na direta, você vai, no final das contas, privilegiar as grandes empresas produtivas que elas mesmas conseguem fazer a exportação dos seus produtos. Então, que eu atribua, que não haja incidência também no Fundo Rural nas hipóteses de exportação indireta via trade. Até para que eu não onere o pequeno e o médio produtor que precisam de uma trade para fazer esse tipo de exportação. Então, isso é uma decisão não é tão recente, tem uns 2 anos, acho, mas é algo interessante, bastante importante, e que está um pouco ligado justamente a essa ideia de que na exportação o objetivo é sempre desonerar a cadeia, é sempre não exportar nada, nenhum tributo, nada. Então, nenhum direto, né? E aqui também, enfim, essa visão também permeou um pouco o STF no tocante ao Fundo Rural. Enfim, só esse aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Muito bom, gente. Então já deu meio-dia, né? Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado aí, Marcela e Roberto, né? Da gente estar debatendo esse tema. É um tema que eu gosto muito, né? Não sei se deu para perceber, mas eu acho que a gente tem bastante coisa para pesquisar e escrever e até desenvolver, porque o mercado rural, como eu já disse, é um mercado que tem aí uma importância cada vez mais relevante no nosso país. Obrigado, tenham todos um bom dia aí, tenham todos uma boa tarde e um resto de semana aí. Cuidem-se todos, tá? Um abraço para vocês. Boa tarde a todos.